Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Verdadeiramente assombroso é que nós não nos sintamos assombrados de ser o que somos e estar onde estamos. Igualmente é admirável que nós não nos sintamos admirados perante tudo isso que nós vivenciamos, que nós presenciamos, isso que nós chamamos realidade, existência. Nós perdemos essa capacidade de nos assombrar, de nos admirar, de nos maravilhar com aquilo que está acontecendo, que somos e que podemos chamar de realidade. É como se nós estivéssemos narcotizados. É como se nós tivéssemos perdido a nossa capacidade de nos sentirmos sensibilizados com aquilo que é maravilhoso. E o que é maravilhoso? Abrir os olhos é maravilhoso. Respirar é maravilhoso. Estar aqui nesse planeta é maravilhoso. Todas as coisas que todos os dias nos visitam é maravilhoso. Mas nós não conseguimos mais sentir esse maravilhamento, esse estado de êxtase, simplesmente com aquilo que é. E por vezes caímos em malhas de angústia, de sofrimento, em estados de obscuridade, e não sentimos essa presença daquilo que é o maravilhoso, daquilo que gera o maravilhamento. Seres estranhos somos nós. Ou pelo menos em estado de profunda estranheza. Quando nós voltamos para as escrituras antigas, as escrituras reveladas, que foram trazidos pelos grandes avatares em visitação a esse plano, e aqui nós revisitamos uma vez mais o Avaduta Gita, que ali nós temos a exposição da percepção de Dattatreya como consciência pura, como espírito em deslumbramento, em admiração, em assombro, porque de fato tudo que está ali é assombroso, no sentido de que é a essência da própria essência. E Dattatreya, ele diz que verdadeiramente todo esse universo que nós percebemos é apenas o meu ser. Vejam, todo o universo é apenas o meu ser. E ele não é nem dual e nem unitário. Como eu posso afirmar sequer que ele existe? Só o posso ver com admiração e assombro. Esses versos do Avaduta Gita
ele nos traz para um lugar de percepção que não é sequer um lugar de percepção reflexivo, filosófico, mas um lugar de percepção ontológico, no sentido de você ver através do próprio ser. Então você não está vendo com os olhos, você está vendo com a experiência direta do próprio ser. E isso gera o assombro, isso gera admiração. Porque quando Dattatreya afirma que todo esse universo manifesto, toda essa experiência, existência que nós chamamos de mundo ou de universo, não é senão o meu próprio ser. Ele está querendo afirmar com todas as letras, sem margens para equívoco, que aquilo que é exterior, que é manifestação, que é existência, não é diferente daquilo que é a minha essência. Que toda a divisão entre eu e o outro, ou eu e aquilo, é uma divisão ou uma percepção equivocada. Porque toda manifestação, tudo que há, é uma única e mesma coisa, que se apresenta de formas diferentes, de maneiras diferentes de expressão, mas com a mesma essência. E essa essência é o ser, é o Atman. E aqui nós precisamos também ver esse ser não pela ótica ou pela lente egóica que tende a colocar o meu na frente, o meu ser. Porque não existe um meu ser, existe apenas o ser, que está presente em todas as coisas, em todas as manifestações. Por isso que na sequência Dattatreya afirma que esse universo expressão, ele não é dual nem é unitário. Por que que ele diz isso? Porque naquele tempo dos grandes rishis que vagavam por sobre o planeta, como os avadutas, havia uma grande cisão ideológica e uma grande disputa entre aquilo que era chamado de monismo e aquilo que era chamado de dualismo. Os monistas acreditavam que tudo é uma coisa só, que não existe o dualismo, que tudo é. E esse ser é Deus, ou o Supremo, ou a totalidade. Que toda dualidade ou separação é um estado ilusório. E já havia outros que acreditavam que existia Deus como um Supremo, uma personalidade que era separado da manifestação, e existia a manifestação que vinha de Deus, mas que não era Deus. E havia essa grande disputa. Lembrando que toda a tradição cristã ocidental, ela é dualista. Ela acredita nesse princípio de alteridade. O que é o princípio da alteridade? É você ver Deus como um outro, como aquilo que eu não sou. Então, alteridade, ela traz em si o princípio da dualidade, né? Já os monistas, né, eles não advogam a alteridade, e sim a identidade. O que é identidade? Identidade é eu perceber que eu sou isso, que é a totalidade, que é o Supremo. Que não pode existir dois princípios no universo. Porque senão Deus não seria uma unidade.
Existiria Deus e outras coisas que não são Deus. Então, para o princípio do Advaita Vedanta, do monismo, ele não advoga a alteridade, e sim a identidade. Essa suprema identidade é o Atman, que é o próprio ser. Então, dentro do Avadhuta Gita, Dattatreya se permite essa pergunta: como que posso eu mesmo afirmar que esse universo existe? Porque existia aquela polêmica que até hoje existe, se esse mundo é real ou se ele não é real. Se isso que nós observamos como mundo é uma realidade ou é só uma aparência de realidade. E se nós um dia descobrirmos que isso que nós chamamos de mundo é só uma projeção holográfica? E se um dia nós descobrirmos que isso que chamamos de mundo não possui uma substancialidade definida, é apenas uma manifestação transitória? Então, como que eu vou afirmar que esse mundo existe ou se ele não existe? Então, a posição de Dattatreya é ir além desses questionamentos. Eu não posso afirmar que esse mundo é real, nem posso afirmar que esse mundo não é real. Eu não tenho como ficar preso a esse labirinto racional, a esse estado de dúvida, a esse mentalismo que tenta entender e descobrir a verdade última, verdade entre grandes aspas. Então, Dattatreya diz: eu não sei se esse mundo é real ou não é. Esse eu não sei é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque te liberta de qualquer responsabilidade, de qualquer compromisso, de ter certeza de coisa alguma. Um homem só é livre quando ele perde as suas certezas. Porque quando ele se prende às certezas, ele é prisioneiro dessas certezas, ele não é livre. E hoje, as pessoas estão buscando certezas e esqueceram que a dúvida, ou a incerteza, ou o estado de não saber, é o estado mais maravilhoso que pode existir. Lembram daquele dito de Sócrates: eu só sei que nada sei? Quando ele constata isso, ele não está fazendo um postulado de humildade. Ele simplesmente está constatando que os grandes filósofos do seu tempo tinham a pretensão de saber como o mundo surgiu, como o mundo se faz, como as pessoas são. E ele percebeu que o lugar de sabedoria era um lugar de insciência. Eu não sei. E eu não tenho obrigação de saber. A minha ligação com o plano da existência não tem a obrigação de ter certeza de absolutamente nada. Por isso que Dattatreya diz: como eu posso afirmar que o universo existe ou que ele não existe? Eu já ultrapassei esse paradigma da dúvida, da busca da certeza. E nesse lugar de não saber, que é um lugar de inocência, tudo que posso ver, eu vejo com admiração e assombro. Esse é os olhos da inocência, porque os olhos da inocência eles estão sempre
em estado de admiração e de assombro. Veja uma criança. Quando você mostra algo para ela entra em estado de admiração e assombro, porque a inocência te permite desfrutar de uma realidade sem você precisar do crivo da razão ou da certeza sobre a realidade. E nós, via de regras, nós experienciamos a realidade pela mente e não pela consciência. E a mente, ela é analítica, ela é discriminatória. Ela fica julgando entre isso e aquilo. Até mesmo quando nós estamos num estado afetivo, por exemplo, em um relacionamento com alguém que nós gostamos muito, nós ficamos questionando: será que eu amo? Será que eu não amo? Será que esse é a pessoa da minha vida? Ou não é? Ou seja, nós reduzimos tudo a um jogo de raciocínio lógico, de busca de certezas e de incômodo por não ter essas certezas, e deixamos de ter esse maravilhamento, esse assombro, essa admiração com isso que é. Olhemos no nosso entorno. Veja que maravilhoso ser o que nós somos nesse planeta. Olhe para o nosso corpo. Há algo mais fantástico do que isso? Olhe pela janela. Olhe essa natureza, as plantas que crescem, as flores, o vento, as árvores, as montanhas, os rios. Nosso estado deveria ser de um estado de deslumbramento. Mas não é. Então, o caminho da espiritualidade ou do yoga é o caminho que remove esse estado patológico de ilusão, para que nós possamos estar na realidade, sendo a própria realidade, e tendo em relação a ela esse estado de admiração, esse estado de assombro. Admitindo, reconhecendo que as nossas percepções, elas são insuficientes para decidir o que é ou o que não é. Adi Shankaracharya, lá no Viveka Chudamani é outro livro, ou outro texto extraordinário dessa visão do Advaita Vedanta, do monismo. E no Viveka Chudamani, Shankaracharya, porque Shankaracharya é o autor do Viveka Chudamani, ele diz que o louco, quer dizer, o homem sano, ele diz: eu sou o corpo. Ou seja, aquele que se identifica com o corpo, que acha que é esse princípio material, ele é louco. Então, o louco, ele diz: eu sou o corpo. Já aquele que desenvolveu inteligência, discernimento, ele percebe que ele não é o corpo. E então ele diz: eu sou a alma, ou eu sou o espírito. Então, quando alguém chega nesse estágio, ele já saiu da loucura. Então, o inteligente, segundo o Viveka Chudamani, ele diz: eu sou a alma, ou eu sou o espírito. Mas esse inteligente ainda não é o sábio. E como seria o sábio? O sábio é aquele que diz: eu sou Deus, ou eu sou o Brahman. Por quê? Porque aí houve um princípio de identidade. Porque a essência última
é Deus. E nós somos essa essência. Porque quando eu estou no estágio que ele chamou dos inteligentes, nós podemos também chamar esses 3 estágios como aquele que diz que eu sou o corpo, é o homem adormecido, que ainda não despertou, que se identifica com a matéria, que acha que é a matéria. O que diz, ou que reconhece que eu sou o espírito, não sou o corpo, esse é o desperto. Mas é desperto, mas ainda não é o realizado, ainda não teve a suprema realização. E o ser realizado é justamente aquilo que Shankaracharya chama de o sábio, que é justamente aquele que diz, Ahans Brahmani, eu sou Brahman. E esse eu sou Brahman não é um postulado racional, é de fato uma percepção. Então esse é o estágio final, esse é o estágio em que se quebra esse princípio de alteridade, de supor que existe uma realidade distinta daquilo que a minha essência é. No Evangelho apócrifo de Tomé, tem um momento em que Jesus ele diz que, veja que interessante, Jesus diz o seguinte, se o espírito, não, se o corpo veio em razão do espírito, isso é uma maravilha. Mas se o espírito veio em razão do corpo, isso seria a maravilha das maravilhas. Mas o que realmente me deixa maravilhado é perceber como tal pobreza foi ser habitado por tal riqueza. Então, o que Jesus, ali no Evangelho de Tomé, está constatando, Sananda Jesus, é que se esse corpo material que nós usamos, ele veio ou ele está em razão do Espírito, ou seja, se ele é uma manifestação do Espírito, que é o Espírito ou a consciência que cria o princípio material, isso já é maravilhoso. Porque de fato é isso que acontece. Então isso já é maravilhoso, é algo para nos deixar em estado de admiração, maravilhados. Mas se fosse o contrário, ou seja, se o espírito tivesse nascido ou sido criado em razão do corpo, isso seria a maravilha das maravilhas. Ou seja, isso é absurdamente impossível. Por isso que seria a maravilha das maravilhas. Porque, em verdade, a essência antecede a existência. Então, o espírito, ele precede a matéria, o corpo. Então, o corpo é que existe em razão do espírito, e não o contrário. Mas Sananda Jesus, ele conclui, mas o que realmente me assombra, o que me deixa maravilhado, é como tal riqueza, que é o espírito, veio habitar em tal pobreza, que é o corpo físico. E quem está dizendo isso é Sananda Jesus. É um ser que veio dos planos espirituais diretamente, que não está sujeito à ignorância e à ilusão que nós estamos submetidos. Então, admirável para Sananda Jesus é como essa sublime riqueza, que é o ser, que é a essência divina, veio fazer morada nesse mundo material, nesse corpo físico, tão pobre, tão limitado.
Nós não conseguimos entender o quanto o corpo físico é limitante para o espírito. Como o corpo físico é um empobrecimento para a riqueza, a abundância do espírito. Porque o corpo físico e a inteligência física, mental, cerebral desse corpo é muito pobre. Ela não comporta o espírito. Por isso que todos aqueles que se julgam o corpo ou se apegam a essa ilusão de ser essa matéria física, eles estão em estado de apobrecimento, de empobrecimento. Como Sananda Jesus conhecia todas essas singularidades que estão expressas no próprio Advaita Vedanta e que, obviamente, ele traduzia com as palavras dele, da maneira dele. Vejam outro episódio de Sananda Jesus que é muito significativo nesse aspecto do assombramento. Lembram daquele famoso encontro de Jesus com Nicodemos? Está colocado no Evangelho de João, no capítulo 3. O capítulo 3 do Evangelho de João fala desse encontro à noite, às escondidas, de Jesus com Nicodemos. Na verdade, Nicodemos procurando Jesus à noite. E ali, Sananda Jesus vai dizer para Nicodemos que ele precisaria nascer de novo para ver o reino. E Nicodemos faz aquelas perguntas idiotas. E olha que Nicodemos era um doutor da lei, ele era um príncipe entre os judeus. Ou seja, ele pertencia ao sinédrio. Ele tinha feito toda a formação do rabinato. Então ele era um homem ilustre, ele era um príncipe entre os judeus. E faz essas perguntas idiotas. Porque quando o Sananda Jesus diz para ele que a ele era necessário nascer de novo, ele pergunta, como que eu vou fazer isso? Acaso eu terei que voltar ao ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Veja o que é a visão material, o que é a ótica daquele que vê como se o corpo fosse a realidade. E Sananda Jesus, né, diz para ele, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Veja o vento sopra, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim é com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Não te admires, ó Nicodemos, que eu tenha que te dizer, a ti é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos, mais uma vez, fica espantado e diz, mas mestre, como isso é possível? E aí Jesus diz para ele, Nicodemos, se eu te falo das coisas aqui da terra e tu não me entendes, o que dirá se eu te falar das coisas celestes? Ou seja, se você não consegue ficar admirado, assombrado com as coisas que você está vendo acontecer diante de você, daquilo que é uma realidade próxima, palpável, e você não está admirado, imagina se eu trouxer para você uma revelação do que é aquilo dos mundos de onde eu vim. Porque Sananda Jesus não era desse mundo. Aliás, nenhum de nós somos. Nós só desenvolvemos uma falsa identidade
e uma falsa identificação como seres terrestres. Mas nenhum de nós é terrestre. Sananda Jesus sabia disso. Nós, por enquanto, ainda não. Então ele diz, imagina se eu te falar, Nicodemos, dos mundos de onde eu vim, das coisas celestiais. Imagina o tamanho do assombro, da perplexidade em que ficaria Nicodemos. Ele poderia ter um colapso mental. Talvez por isso que nós temos a percepção tão reduzida, porque nós não suportaríamos o tamanho da luz. Nós não suportaríamos ver Deus. Por isso que os textos antigos judaicos diz que ninguém pode ver Deus face a face e não se desintegrar, não se incinerar. Nesse sentido, há uma passagem muito interessante de 5 ascetas, ou 5 monges, ou 5 yogis, que eles decidiram se retirar para uma caverna, os 5 fizeram um pacto, celebraram um pacto, dos 5 ficarem na caverna por quantos anos fosse preciso, até que eles tivessem a visão de Deus. Então os 5 se reuniram, entraram na caverna, e ali ficaram em profunda austeridade, em profundas tapásias, né? Num sadhana rigoroso, em meditação, porque eles queriam ver a Deus. Depois de uns 2, 3 anos que eles já estavam na caverna, um dia aparece na caverna nada mais, nada menos do que Narada Muni. E Narada Muni, ele é o viajante celestial, né? Ele é o mensageiro direto de Narayana, né? Ele é aquele que visita todos os mundos, todos os planos. Ele é o carteiro de Deus, podemos assim dizer. Então, Narada Muni aparece na caverna com a sua vina, né? E eles identificam na hora que era Narada Muni. E aí Narada Muni fala, vocês querem ver o que é Deus? Qual de vocês quer ir agora ver o que é Deus? Aí um dos ascetas, dos yogis, um deles levanta o dedo, eu quero. Aí Narada Muni retira ele da caverna, e daí algum tempo, aquele que foi levado volta, né? Volta, entra na caverna, reúne o cobertorzinho dele, a vasilhinha dele, tudo, põe debaixo do braço e vai embora, nem dá satisfação. Aí os outros 4 ficaram admirados. Ué, o que ele viu? Por que ele foi embora? Por que ele quebrou o pacto? Nem eles ficam muito assustados com aquilo. O que aconteceu? Aí um tempo depois, Narada Muni volta de novo, aparece. E Narada Muni pergunta de novo, mais algum de vocês querem ver Deus? Eu levo agora para vocês verem. Aí eles ficaram assim, aí um deles levantou o dedo, não, eu quero. Aí Narada Muni tirou ele da caverna e levou. E os outros 3 ficaram lá, atônitos, esperando. Daí a um tempo, aquele que foi também levado, que foi o segundo a ser levado, voltou. E, igual ao outro, entrou na caverna, enrolou seu cobertorzinho, pegou seus vasilhames, seus pertences, pôs debaixo do braço e saiu da caverna.
Aí os outros três ficaram absolutamente assustados, aturdidos. O que eles viram? O que aconteceu? Aí os três que ficaram fecharam um outro pacto entre eles de que nenhum dos três iria aceitar e ver Deus se Narada Muni voltasse. Em hipótese alguma, nenhum dos três iriam aceitar. E Narada Muni voltou e perguntou: mais algum de vocês querem ver Deus? Aí eles assustados: não, nós não queremos não. Tá tudo bem, vamos ficar quietinho aqui. Aí Narada Muni virou as costas e foi embora. Dizem, nas fofocas espirituais, que esses três ascetas estão na caverna até hoje. E aqueles dois que saíram, ninguém sabe para onde foram. Porque ver Deus, a princípio, gera espanto. Porque se percebe que Deus é exatamente aquilo que é. Porque você está fazendo esforço, austeridade, para perceber aquilo que está diante dos teus olhos. Essa questão de sair da caverna também nos remete ao próprio mito da caverna de Platão, que as senhoras, os senhores, com certeza conhecem muito bem. Ali no mito da caverna, que está contido na República de Platão, e Platão ele ali narra um diálogo entre Sócrates, que foi seu mestre, e Glauco. Então, esse mito da caverna, na verdade, é um diálogo entre Sócrates e Glauco. E Sócrates propõe esse mito da caverna, né, como uma forma de trazer uma alegoria, uma simbologia a Glauco. E aí, Sócrates diz: imagina que um grupo de pessoas, desde que nasceram, ficam aprisionadas dentro de uma caverna, no fundo de uma caverna, e voltadas para o fundo da caverna. E ali elas são acorrentadas. E algumas pessoas atrás, né, com a luz de uma fogueira, fica projetando imagens. Então as pessoas, o que elas veem são projeções de sombras no fundo da caverna. Mas como elas só veem isso, elas acham que isso é que é a realidade. Isso é Sócrates falando com Glauco. Elas acham que isso aí é a realidade. Porque elas só viram isso. Um dia um deles consegue se libertar dessas correntes e sai da caverna. E quando ele sai da caverna, a luz exterior o deixa cego, inebriado, porque ele não estava acostumado com a luz. E quando ele vê a realidade fora da caverna, ou seja, as campinas, as flores, os pássaros, as borboletas, as árvores, ele fica o quê? Admirado, assombrado. E ele diz: uau, tudo aquilo que eu acreditei era uma mentira. Era uma imagem projetada no fundo da parede de uma caverna. Se vocês estão admirados, saibam que nós, esse mundo material, é só uma imagem projetada no fundo de uma caverna e que nós estamos acreditando ser real. Esse é que é o drama. E aí é que a pessoa, depois que ela percebe e conhece a maravilha do mundo real, entre aspas, ela decide voltar para a caverna para falar com os outros. E aí Sócrates faz a grande pergunta a Glauco: o que achas tu, Glauco?
Aqueles que estão na caverna vão acreditar naquele que saiu da caverna? E Glauco responde: não. Com certeza que não. Provavelmente irão matá-lo. Entendem o que é o mito da caverna? Então, se alguém sai da percepção dessa ilusão do mundo, como Sananda Jesus, que vem de outros mundos, como que ele vai falar para nós do que é realidade? Se nós estamos nessa pequena percepção, chamando de realidade essas coisas que nós vemos, nesse mundo insano que nós estamos inseridos, achando que isso é realidade. E Sócrates foi alguém que teve essa percepção. Ele era um iniciado. Então, como aquele que despertou vai falar com aqueles que estão dormindo? Eles não vão escutar. Então, nós, desde pequenos, fomos condicionados a ver uma realidade e ter um discurso de mundo que é apenas um discurso. Isso não significa que seja realmente a realidade. Um dia, um certo pastor, subindo as montanhas altas, ele achou um ninho de uma águia. E ele viu, naquele momento que ele achou o ninho, tinha uma águia nascendo, rompendo o ovo. Ela tinha acabado de nascer. Então ele pegou o filhotinho da águia, né, e trouxe para sua casa. E colocou essa águia recém-saída do ovo para viver com as galinhas no seu galinheiro. E a águia foi assimilando o comportamento das galinhas, que comem ciscando, né? Então, a galinha nunca busca o que está no alto, sempre busca o que está onde? Embaixo, no chão. Então, ela aprendeu com as galinhas a pegar minhoquinha, formiguinha, insetos, comer ciscando, né? Aprendeu a dormir no puleiro. E ela foi crescendo entre as galinhas e assumiu o comportamento das galinhas. E achava que o universo era o galinheiro. Sim. E olha que nós estamos falando de nós, que achamos que o mundo é o universo. Assim como aquela águia achou que o galinheiro era o universo. A realidade é o galinheiro. E ela se achava o quê? Uma galinha. E a mãe águia, dessa águia, procurou por ela há muito tempo. E acabou achando ela lá no galinheiro. E quando chegou e viu a águia com aquele comportamento, ela ficou assustada. E falou para a águia: você não é uma galinha. Você é uma águia. Você é minha filha. Você é águia como eu. E a águia olhou assustada e falou: não, claro que não. Eu sou galinha, como as outras galinhas. E por mais que a águia tentasse fazer ela ver que ela era uma águia e não era uma galinha, ela não via. Da mesma forma que todos os avatares, todos os seres despertos, tentam fazer com que nós vejamos que nós não somos essas personalidades, que nós não somos essas galinhas, nós somos Deus, nós somos essência divina, mas nós não acreditamos, porque fomos condicionados a nos ver, a nos pensar e a nos sentir como galinhas. Então, às vezes, o processo de despertar, ele é assustador, porque rompe esse lacre que nos mantém preso a essa estreita percepção.
No livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, ele conta a história de Lahari Mahashaya. Lahari Mahashaya foi aquele que recebeu a Kriya Yoga diretamente de Babaji. Né? Lembram que no início da nossa transmissão, Felipe colocou um mantra de Babaji, Mahavatar Babaji? Então, esse Babaji é que transmitiu a Kriya Yoga para Lahiri Mahashaya, que foi mestre de Shri Yukteswar, que por sua vez foi mestre de Yogananda, que o Ocidente todo ficou conhecendo, porque ele veio para o Ocidente, ele veio para os Estados Unidos. Então, Lahiri Mahashaya, ele vivia em Varanasi, né, ou Benares, né, porque antigamente chamava Varanasi. Aliás, mais antigamente ainda, chamava Kashi, Reino de Kashi. Depois passou a ser conhecido como Varanasi, e hoje conhece como Benares. Né? A Benares e Varanasi é a mesma cidade. Então ele vivia em Benares, que fica à margem ali do Ganges, do rio Ganges. E Lahiri Mahashaya, ele tinha pedido permissão a Babaji, a Mahavatar Babaji, que pudesse transmitir a ciência da Kriya Yoga para todas as pessoas. Porque, a princípio, somente aquelas pessoas que estivessem muito preparadas podiam receber a Kriya Yoga. E ele pediu, por misericórdia à humanidade em sofrimento, que pudesse divulgar para todos. E aí Babaji concordou, mas pediu que fosse escalonado em etapas, porque nem todos estavam preparados. Então, Lahari Mahashaya dividiu em 4 iniciações. Então, você começava com uma iniciação básica, depois uma segunda iniciação, uma terceira e uma quarta. Né? Então, lá em Benares, onde Lahari vivia, e Lahari era um chefe de família. Ele tinha esposa, tinha filhos, ele era um contador. Trabalhava como contador. E atingiu o mais alto estágio de iluminação. Isso prova que você não precisa abandonar o mundo, e nem aquilo que você é. E tinha um pandit. O que é um pandit? É um erudito, um professor, que era discípulo de Lahiri Mahashaya. E Lahiri Mahashaya tinha dado a esse professor, esse pandit, que era um erudito, que estudava os Vedas, enfim, um homem erudito, ele tinha dado a primeira iniciação apenas. E o tempo foi passando e Lahiri Mahashaya nunca realizou a segunda iniciação a esse pandit, a esse professor. E um dia ele reclamou com Lahiri Mahashaya que havia tanto tempo e que Lahiri Mahashaya não trazia para ele a segunda iniciação, que ele queria a segunda iniciação. E nesse momento que ele se queixava com Lahiri Mahashaya, entrou ali na sala um carteiro, um simples carteiro de Benares. Esse carteiro se chamava Brinda Bhakti. Brinda Bhakti era um carteiro, entregava cartas, um homem simples demais. Né? E aí, naquele momento, Brinda Bhakti estava entrando e Lahiri Mahashaya perguntou a Brinda Bhakti: Brinda, você quer que eu te dê a segunda iniciação em Kriya? Aí Brinda se jogou no chão, pôs as mãos assim e falou: pelo amor de Deus, mestre. Aliás, eu venho aqui pedir a vossa graça para que você possa diminuir esse estado que a primeira iniciação me colocou, porque eu me sinto como se eu estivesse o tempo todo embriagado, o tempo todo extasiado. Eu não estou conseguindo sequer entregar cartas mais. Eu não estou conseguindo viver no mundo mais. E não sei o que fazer. Aí o pandit, o professor, entendeu tanto que ele estava sendo arrogante.
tanto que ele estava sendo pretensioso. E aí ele percebeu que até mesmo a primeira iniciação foi apenas uma condescendência, uma misericórdia de Lahari Mahashaya, que ele não estava preparado nem para a primeira iniciação. E será que nós estamos preparados para desconstruir tudo isso que nós chamamos de mundo e para ter uma visão do divino? Será que nós queremos isso de fato? Porque isso vai destruir o nosso mundo, vai destruir as nossas crenças, vai destruir aquilo que nós julgamos que seja a verdade. Será que nós queremos isso? Voltando a Sananda Jesus. E voltando ao Evangelho apócrifo de Tomé. Tem um momento que Sananda Jesus fala exatamente disso. Que Sananda Jesus diz o seguinte, que aquele que busca, não cesse de buscar, até encontrar. E quando encontrar, ficará estupefato. E estupefato, então ficará maravilhado e reinará sobre o todo. O que Sananda Jesus está dizendo? Ele está dizendo que se você busca, não para de buscar, que uma hora você vai encontrar. Mas quando você encontrar, não vai ser nada daquilo que você pensava que era. Se você pensava que encontrar Deus sentado nas nuvens, anjinhos tocando harpa, não é nada disso. Por isso que você vai ficar estupefato. O que é uma pessoa estupefata? É uma pessoa que está extasiada, que está em estado de catatonia, que está perplexa. Você vai ficar perplexo. Por quê? Porque não era nada do que você tinha imaginado. Não é nada do que você imagina. Tudo aquilo que a sua mente cria, as fantasias espirituais, tudo isso destrói. Não é nada disso. Então, primeiro você vai ficar perplexo. Só depois que você vai ficar maravilhado. Vai ficar maravilhado por quê? Porque você vai ver que a espiritualidade é aquilo que há de mais simples. A espiritualidade já é aquilo que acontece com você dia a dia e que você não percebe. Daí que vai vir a admiração ou assombro, ou seja, nas palavras de Sananda Jesus, você vai ficar maravilhado. Aí quando você ficar nesse maravilhamento, você reinará sobre o todo. Por que reinará sobre o todo? Porque você vai perceber que todas as coisas são você mesmo. Esse é o sentido de reinar sobre o todo, porque o todo é você, e você é o todo, e tudo é separado. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma respiração do divino. Tudo é aquilo que é e que nós não vemos. É isso. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gaian, pelas palavras, pelos ensinamentos. Nossa, ficou na minha mente aqui, eu até anotei. A essência antecede a existência. Aí nós estamos nesse processo, todos nós, ó, estávamos em 16 pessoas, agora estamos em 14, no meio dessa multidão de pessoas desse mundo, cada um procurando achar essa palavra divina dentro de nós. Eu queria que você me falasse, aliás, eu acho que você já até começou a falar, mas eu queria que você me falasse o que falta para essas pessoas que não procuram nem como nós, assim, nós estamos nesse processo aqui de tentar entender
esse eu divino e acessar ele de alguma forma, em algum momento. Essa é uma das nossas procuras. E você foi falando, aí foi vendo na minha mente o desamparo, as tragédias, as pequenas falácias que a gente vê no dia a dia, na TV ou ao nosso redor. E aí eu fui pensando, nossa, eu estou aqui estudando, tentando, né, é, encontrar essa partícula de alguma forma dentro do meu caminhar. Como que essas pessoas, como que a gente pode ajudá-las se nem elas procuram? Cada um tem seu tempo, entendo isso, mas é aterrador, eu acredito. O que você pode me falar? É um anseio agora que me deu uma dor com relação a o resto. Desculpe se eu não me fiz entender, é que foi me dando uma angústia, uma angústia. Shirley, minha querida, sim, isso que você teve é compaixão, é caruna. Caruna é ter compaixão com aqueles que sofrem. É você constatar como que o mundo está embebido de sofrimento. E que esse sofrimento nasce da ignorância. Esse sofrimento não é real. Ele é fruto da ignorância. Desse estado de percepção equivocada que nós estamos nutrindo. Então, esse sentimento que você chamou de angústia por aqueles que sofrem, isso é karuna, isso é compaixão, né? Que é o sentimento, para os budistas, o mais elevado. E aí vem a pergunta, o que eu posso fazer para auxiliar os seres que estão presos na ignorância e na ilusão? De certa forma, você já está fazendo. Porque, ao participar desse trabalho, que tem um vínculo com os instrutores planetários, você já está auxiliando para que haja essas sementes de luz, para que elas sejam espargidas para as demais consciências. Que sejam só 15, 16 que aqui estão, que fosse apenas uma, isso já valeria todo o esforço. Que seja apenas uma, já valeria todo o esforço, né? E essa constatação que você traz, Shirley, por que que as pessoas não despertam? E a resposta é simples, porque elas não querem. Nem todo aquele que está doente quer ser curado. Nem todo aquele que está perdido quer achar o caminho. Eles não querem. Por quê? Porque eles desejam tudo, menos o essencial. Eles desejam todas as coisas da terra e os prazeres da terra. Querem conquistar o mundo, mas não querem conquistar a si mesmo. É aquela pergunta de Sananda Jesus. Do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E esse perder não é no sentido de perda depois da morte, não é isso, é de estar perdido para si mesmo, de estar desconectado com a sua própria essência. No próprio Evangelho Apócrifo de Tomé, há um outro momento em que Sananda Jesus diz: eu me fiz carne, eu me manifestei no mundo e encontrei todos embriagados, todos dormindo, e nenhum deles tinha sede da verdade. Nenhum deles tinha sede da verdade. Se uma pessoa não tem sede da verdade, o que você pode fazer? Nada, porque ela não quer. Você não tem como ajudar aquele que não quer ajudar.
quer ser ajudado. E nem pode se sentir responsável. Por isso que Sananda Jesus diz, desperte a tua luz. E que a tua luz seja um farol no mundo. Para que todos os homens possam ver a tua luz. E que tu possas te tornar um testemunho da verdade no mundo. Testemunho. Testemunho só pode testemunhar aquele que vive. Então você tem que viver a verdade, ser a verdade. Lembram? Nós já até falamos das últimas palavras de Sananda Jesus perante Pilatos, que ele diz, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, para você ouvir a voz da presença crística, você tem que ser da verdade. Você tem que ter feito a opção da verdade. Porque senão, não resolve. Ou ainda em outro momento, quando Sananda Jesus diz, não jogue pérolas aos porcos. Porque aquele que não está preparado para o alimento divino, não adianta você tentar alimentar. As pérolas são preciosas para os homens, mas para os porcos não tem valor nenhum. Embora sejam pelotinhas que pareçam até com alfarrobas, que é o alimento dos porcos naquela época, mas eles não conseguem comer pérolas. Então, para eles não tem valor nenhum. Então, como que você vai julgar pérola aos porcos? Os porcos gostam de alfarrobas. Então, dê alfarrobas. É o que eles querem. Como dizia Sri Satya Sai Baba, eu dou o que vocês vieram buscar, para que um dia vocês queiram buscar aquilo que eu vim trazer. Então a pergunta é, o que eu de fato estou querendo? O que eu de fato estou buscando? Será que realmente eu busco a realização dessa essência divina? Ou isso é só um discurso para mim? É só mais um enfeite? Onde está a minha atenção? Ou, em outras palavras, tomando mais uma vez Sananda Jesus, onde está o meu coração? Porque ele disse, onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, aonde está depositado o seu coração? No mundo? Nas coisas do mundo? Nos prazeres do mundo? Nas realizações do mundo? Nas ilusões do mundo? Nas diversões do mundo? Nas distrações do mundo? Ou na sua presença? Entende? Então não há o que fazer com aquele que não quer para si mesmo algo fazer. Entende? Mas o teu sentimento é legítimo. E é um dos sentimentos mais nobres e mais elevados que existem, que é a compaixão. É só a compaixão que trouxe Sananda Jesus a esse mundo. Foi a compaixão, porque ele olhou para baixo e viu, o que é isso? Que humanidade é essa? Que estado de ignorância é esse? E ele desceu, como outros avatares também desceram. Por quê? Movidos pela compaixão. Vinde a mim todos vós que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração. Palavras de Sananda Jesus. Mas o que ele diz no começo? Vinde a mim. Ou seja, não tem como eu ir a você.
A iniciativa é sua. Você que tem que vir. Eu não tenho como ir para aquele que não me quer receber. Então, vinde a mim, ou seja, o movimento é seu, a iniciativa é sua, o deslocamento é seu, você tem que querer, você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que bater na porta até a porta abrir, é você. Mas será que eu realmente quero? Ou eu estou tranquilamente dormindo na minha zona de conforto e não quero sair daí por nada? Por que nós estamos reencarnando tantas vezes nesse mundo? Às vezes é porque nós queremos. Não tem karma nenhuma, não tem nada disso. É porque nós queremos. Porque nós nos apegamos. Nós gostamos até do sofrimento que tem aqui. Tamanho o nosso apego. Não, me deixa sofrer aqui, tá ótimo. Não quero que muda nada, não. Deixa eu com essas confusões mentais, com essas brigas, com esses conflitos. Tá bom demais, não quero que mexa, não. Entende? É nós que queremos, às vezes. Ou seja, nós mesmos criamos as prisões nas quais nós estamos submetidos. Isso é muito sério. Gratidão, viu, Shirley? E mantenha esse seu coração empático, que sente compaixão por todo ser senciente que sofre. Isso é fundamental. Gratidão, Gaian. A Maria Verônica colocou aqui no chat. Mas será que na Terra não ficamos limitados e não conseguimos ver o essencial? Aí ela fala: eu tenho sede de verdade, quero me libertar e ajudar outros neste caminho para a verdade. Ela completa ainda: mas Jesus mesmo diz que nenhuma ovelha se perderá. Acredito que todos cedo ou tarde verão a luz. Sim, é verdade. É inevitável. Porque nós somos seres divinos. Então, cedo ou tarde, todos voltarão à luz. Não tem como, é inevitável. Não sei o tempo que isso levará, mas voltará. É inevitável. Isso é o retorno à casa do Pai. Né? É inevitável. Embora, às vezes, nós estamos tão distantes por vontade própria. A parábola do filho pródigo, ela é perfeita na exemplificação desse processo. Porque não foi o pai que expulsou o filho de casa. É o filho que pediu para sair. E o pai consente. E ele vai distanciando da casa. E quanto mais distante ele vai ficando, mais ele vai dissipando a sua fortuna, a sua herança paterna. Ou seja, mais ele vai perdendo seus atributos divinos. Quanto mais ele afasta do divino, mais ele perde os seus atributos divinos. E chega um ponto que ele vai o quê? Ter que comer alfarrobas, que é alimento dado aos porcos, porque ele já não tinha mais nada. O que é comer alfarrobas? É ter que se alimentar só dos prazeres materiais, porque ele já não tem a sensitividade, a sensibilidade divina. Então ele fica procurando prazer aonde? Nas coisas do mundo, nas futilidades, nas experiências sensórias fugazes. Isso é comer alfarrobas. Até que um dia ele lembra da casa do pai e fala: caramba, isso aqui não é minha casa. Olha o que eu estou fazendo aqui. Olha o que eu estou fazendo aqui. Olha que estupidez a minha. E ele fala: não, eu vou voltar. Ainda que o meu pai me receba só como um dos seus servos. Eu, na condição de um dos seus servos, ainda vou estar em melhor estado do que eu estou aqui. E ele volta para casa. E como que o pai recebe ele?
de braços abertos. Aliás, o pai é que vem ao encontro dele. Antes dele chegar, o pai sai de casa e vai ao encontro dele. Né? Então é isso. Obrigada. A Renata levantou a mão. Sim, pode passar para ela, tia. Oi, gente, boa noite. A colega falou assim, quando eu comecei a ficar mais conectada e buscar mais a espiritualidade, eu queria trazer todo mundo no rebanho, todo mundo em rebanho comigo. E aí eu ficava extremamente chateada, porque era vista como chacota, aluada, isso e aquilo outro. E eu passei agora a não é que eu não me incentive. Se a pessoa me dá abertura, aí eu começo a falar sobre, a mostrar alguma coisa. Agora, se não me dá, aí eu não tô mais nessa ânsia de querer trazer todo mundo para um caminho que faz uma diferença para mim. Então, tem hora que eu fico me sinto numa contradição mas se eu estou conhecendo esse lado, por que não expandir? Por que não mostrar mais às outras pessoas? Isso e aquilo outro. Mas eu passei por vários períodos como se fosse de chacotazinha, entendeu? E isso estava me deixando mais perturbada do que outra coisa. Aí a minha grande indagação porque eu sei que eu tenho que respeitar o desenvolvimento de cada um. E eu estava sentindo que eu não estava sabendo fazer isso. Então, agora a minha postura é: se você me dá abertura, eu tento mostrar. Até porque na nossa vida a gente passa por determinadas coisas e tem pessoas que eu vejo passando por problemas que eu já atravessei, que eu passei, e que a espiritualidade, essa busca por algo mais, foi que foi trazendo algumas respostas. E eu digo, se a pessoa pudesse se permitisse conhecer esse outro lado, talvez melhorasse em determinados aspectos. Aí retorno. Meu grande questionamento é: o que fazer, como fazer? Se é melhor aguardar, ou aguardar ser procurada, ou realmente ainda insistir em procurar as pessoas, entendeu? Não sei se eu me fiz compreender. Ô, Renata, minha querida, sim, você se fez compreender perfeitamente e acredito que isso que você vivencia, muitas outras pessoas, algumas que aqui estão, também vivenciam. Né? E você se sente frustrada, porque realmente você não consegue fazer o outro ver aquilo que você viu, ou fazer com que o outro vivencie aquilo que você vivenciou e que para você foi extremamente libertador. Né? E aí nós voltamos uma vez mais naquilo que Sananda Jesus dizia, porque ele dizia: seja testemunha. Testemunhar é vivenciar aquilo, é experienciar a luz, é ser a luz. E o fato de você despertar a sua luz e ser essa luz, essa condição de luz no mundo, já é o que basta. Porque aqueles que forem sensíveis à luz, verão a luz em você. E você servirá como um espelho de reflexão dessa luz. Mas agora, aqueles que não verem, nada pode ser feito. Então, por isso que é inútil todo esse processo de doutrinação. Todas as religiões adoram fazer doutrinação. Isso é algo que é inócuo. Porque as pessoas, quando querem despertar, o conhecimento chega para elas. Mas elas têm que querer. Então, Sananda Jesus fala: acenda a tua luz. Não permita que a sua luz fique debaixo do candeeiro, mas no velador, para que todos que estejam na casa vejam e sejam iluminadas por ela. Que brilhe a vossa luz. E que você possa dar testemunho do seu Pai através da sua luz. É a sua luz que é o testemunho.
Não é as suas palavras, não é seus ensinamentos. É bobagem querer ficar ensinando os outros. Você tem que vivenciar. Porque quando você desperta a sua luz, aqueles que são sensíveis são tocados, só de aproximar de você. Então nós precisamos é ser aquilo que somos. É só isso. Não tem grandes coisas a ser feito. É ser, somente ser. Quanto você você está fazendo sem nem perceber o que está fazendo. Adianta você ficar aconselhando alguma pessoa? Alguma vez nesse mundo, conselho mudou alguém? Não existe isso. Mas testemunho, sim. Quando alguém consegue ver aquilo que está vivo em você, que é a verdade em você, isso sim. Por isso que Sananda Jesus foi enfático. Eu vinha para dar testemunho da verdade. Eu não vim para pregar a verdade, para montar uma escola sobre a verdade. Não. Eu vim para dar testemunho da verdade. E aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Mas tem que ser da verdade. Porque se não for, eu tive uma experiência para mim que foi bastante radical. Há muitos anos atrás. Eu vinha dirigindo num dia de chuva, na entrada de uma cidade, e tinha uma pessoa caída na lama, do lado da estrada, caída na lama. Aí eu imediatamente parei o carro, estava uma chuva pesada, saí do carro, fui lá na pessoa, né? Peguei a pessoa, falei, o que você quer que eu leve? Como que eu vou te ajudar? Posso te levar para algum lugar? A pessoa, e ela estava embriagada, ela abriu o olho e falou assim, meu amigo, se você quer me ajudar, me deixa quieto aqui, porque eu que quero ficar aqui. Ele falou isso comigo. Aí eu entendi. Claro, como que eu, para ele aquilo ali é o céu. Ele quer ficar ali. Ele deitou ali. E ele brigou comigo, ele falou muito sério. Tipo assim, o que você está me perturbando? Quem te elegeu meu salvador? Eu te pedi alguma coisa? Entende? Aquilo foi uma grande lição para mim. Né? Uma grande lição. Embora nós, de fato, devemos ajudar, mas nós devemos perguntar, né? Você quer ser ajudado? Porque nem todo mundo quer ser ajudado. Né? Obrigada. Sim. Laudemir, desculpe. Oi. É que essa fala da Renata me deu a percepção assim que ela está nesse mito da caverna, que é ela que sai daquele escuridão, né, encontra a luz e volta para dizer, olha, achei um local legal para a gente ficar. Né? Foi essa percepção que eu vi nela, né, que ela está buscando a espiritualidade dela, né, e ao mesmo tempo quer que as pessoas venham para onde ela se encontra. E muitas vezes não é assim que a coisa funciona, porque nem sempre as pessoas querem tá vendo esse lado legal, né? As pessoas querem ficar naquele confortozinho, quietinho lá, sem querer se aprofundar nos assuntos. Por isso que eu percebi nessa fala dela. Mas continue assim, vá buscar essa sua vivência, né? E se puder um pouquinho trazer as pessoas aos poucos, não é coisa assim obrigatória, né? Mas vá falando, vá dando seu depoimento de como você está se sentindo no seu dia a dia, como você está bem mentalmente, fisicamente e espiritualmente, né? Não desista, não. Vai devagarzinho. Gratidão. Sueli, posso só responder? Assim, é bem interessante, porque tem essa questão espiritual e essa questão também da própria alimentação.
eu viajei com minhas sobrinhas, aí a mãe, as crianças passaram esse carnaval todo só se alimentando de porcaria. Muitos doces, lógico que você comer um docinho vai, mas de manhã, de tarde, de noite, aí com aqueles pipos, aqueles negócios, tudo assim. Aquilo estava me dando uma gastura, estava me dando uma agonia. E você tenta falar, e a pessoa acha que você tá se metendo, que tá não sei o quê, mas porque aquilo faz muito mal para o ser humano, muito mal. E eu vejo minha sobrinha pequena, 3 aninhos, a menina de manhã, de tarde, de noite, com chocolate, com bombom, com biscoito recheado. Meu Deus, isso me dá uma agonia tão grande. Mas tem pai e tem mãe, e aí eu não posso me meter nessas situações. Então, isso é bem angustiante. E eu tenho que realmente reconhecer o meu lugar. Não vou deixar de fazer minhas coisas, mas eu tenho que reconhecer que cada um tem o seu momento. Obrigada aí. Gratidão, obrigada. São 8h48. Alguém quer fazer uma última pergunta? Silêncio profundo. Eu queria ouvir a Sueli sobre tudo isso, porque a Sueli Sussu, tem por favor. a jornada dela. 1000 reflexões, né, Gail? Hoje amanheci assim, fazendo uma atividade que não tem nada a ver comigo, mas estou sendo exigida. Aí eu disse, mas para que eu estou fazendo isso, se isso daqui não vale para nada? Que vida é essa que a gente fica fazendo coisas que não tem sentido? Mas você está dentro de uma Matrix. E dentro da Matrix, até que você saia dela, senão vai ser um suicídio. Você vai tendo que ter que dar conta de algumas coisas. Tudo que vocês estão falando aí, em termos de angústia, de ver o mundo, né, de querer fazer acordar, tive e tem. Só que ele vai mudando, até pela maturidade, até pela vivência, como o próprio Gaian fala. E, assim, eu venho com um pensamento assim, se eu puder fazer uma coisinha pequena, mas que aquilo ajude alguém, e que aquilo possa servir para ela fazer uma sensibilização, farei. Não doutrinar, não parei de querer fazer isso. Aí eu percebo que tem graus de você poder trabalhar e ajudar as pessoas. Às vezes, uma pessoa ela está totalmente fora do eixo e está no sofrimento porque ela nem enxerga que está no sofrimento. Ela nem enxerga. Aí, às vezes, você traz ela para uma reflexão, se aquilo ela não poderia ter uma opção, se ela não poderia sair. Ali, às vezes, é uma pequena fagulha que você desperta quando o indivíduo quer, a alma quer, porque ele tem com que ganhar tudo. E, às vezes, ela faz mudanças. Por quê? Na prática médica, eu vi quantos e quantos e quantos que a gente orienta que não deve fazer isso. Eu vi Renata falando aí, vou contar um outro detalhe, e, na realidade, uns vêm fazendo a mudança do estilo de vida, né, das mudanças que precisa para aquele problema que ele apresenta, hipertensão, diabetes, enfim. Outros não. A orientação foi a mesma, a pessoa que faz a orientação é a mesma, uns seguem, e outros não. É a questão da vontade. A vontade é que é uma força que está dentro do indivíduo, que se tiver adormecida, só o sofrimento, às vezes, é pedagógico, como diz o ditado. Um outro aspecto, quando eu percebi que, assim, por exemplo, Renata também trazendo a questão da alimentação, na minha família, são cheias de família, pessoas obesas. E quanto que eu orientei os pais para não fazer isso? Familiares. Chegavam para eu, médica, chegavam para mim e fez: você tem suas filhas, cuide delas. E foi o que eu fiz, foi cuidar das minhas filhas. Não adianta. É como vocês, Gaia bem colocou, a vontade é a mola propulsora de qualquer mudança. Se ela não está adormecida e o indivíduo não faz um movimento, não sai do lugar. Fica
que é a mais comum, que é a lei da inércia, né? Que é a primeira lei de Newton, que diz que é cheia de potencial, mas parada. E aí a gente precisa fazer o nosso movimento. Hoje eu estou muito nessa prática de, até dentro da medicina, né? Vou trazer um exemplo. Eu coloco para os alunos não aquilo que eu apenas aprendi, que é o ideal para cuidar disso daquilo. Eu digo, olha o meu exemplo. Estou chegando nessa idade e estou sem os problemas que a maioria da população tem. Por que será? Né? A família de hipertenso, geneticamente, hipertensa. Pai hipertenso, mãe hipertensa, avô, tio, todo mundo. Por que eu não sou hipertensa? Porque a genética, ela não é determinante. O que é determinante é a escolha como você faz as coisas. E eu não sou hipertensa nos meus 66 anos, 66 anos. E aí, eu sempre tenho buscado ser essa, assim, investir muito em mim. Tanto assim que eu estou num nível que eu comecei a me perceber que eu estou muito exigente também comigo mesma. Eu digo, calma, Sueli, você está no caminho. Se você tropeça ali, tropeça acolá, paciência. Realinha e segue. Porque você tem a consciência que caiu. Então, ter a consciência das coisas é uma coisa importante. Sabe? De você fazer essa reflexão constante. Quando o Gaia colocava assombro e, como foi dito, né? De até, a outra palavra até admiração. E aí eu lembro que uma vez eu estava até com ele no carro e vi uma árvore linda. E eu disse, que lindo. Eu disse, não. Eu aprendi, inclusive, que a gente não tem que se admirar. A gente tem que contemplar. Aí hoje eu falo, quando veio essa partilha, eu pensei, essa assombro, eu disse, mas a gente não tem mais que se assombrar e se admirar. Quando a gente está, a gente contempla. Não precisa nem se assombrar, nem se admirar. Aí lembrei também da experiência de quase morte. Pessoas que chegam a sair daqui, essa densidade da materialização da matéria, e retornam dizendo eu não queria voltar. Por conta de que contemplou algo, mais do que admirou-se, ele contemplou algo que realmente percebe que é o sentimento, que é o sentir. Consequentemente, eu percebo, Shirley, que essa angústia é comum, né, naqueles que estão no caminho, porque a gente tem o sentimento da unidade já. Então, a gente percebe que quando a pessoa já tem essa preocupação com o outro, com os outros, com o seu entorno, ele já tem dentro dele a construção da unidade, porque somos um, se é bom para mim, eu quero que todo mundo também veja o que é bom. Então, esse sentimento de unidade é uma teia. E essa teia, eu acho que quem está construindo, como bem Gaia colocou, eu acho que é esse o processo mesmo. Eu acho que eu parei um pouco de pensar que eu devo ser a salvadora do mundo. Não. Façamos a nossa parte. Quantas vezes o paciente chega lá, eles entram, e eu oriento os alunos a ser acolhedores, gentis, escutar o paciente, às vezes ele só está querendo isso. Aí o paciente sai de lá melhor. Aí eu até brinco, né? Ele fez, poxa, doutora, a gente já sai daqui 50% melhor. Eu digo, a gente é remédio também. Brincando, claro, né? Eu digo, vou botar na prateleira. Porque, de fato, é isso, sabe? Mas o que foi feito ali? Afeto, amor, compaixão, empatia. Que, na realidade, são esses os atributos que a gente precisa desenvolver, que quando eles são vibrações e contaminam o ambiente, você ajuda, mesmo que você não faça nada. Pegando a ponga aí de Gaian, também parei Gaian de noite sozinha, e tinha lá uma pessoa também caída, num lugar ermo, escuro, e eu, meu Deus, só que estava em coma. Esse não teve opção, não. E eu fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, e aí encontrei uma senhora que vinha, eu disse, minha senhora, me ajude aqui a botar ele dentro do carro. Como?
Aí ela achou que eu tinha atropelado, né? Não, senhora, eu não atropelei, não, aí não tem sangue, não, é álcool puro. Ah, calma alcoólica, ela não ia entender. Aí, mesmo assim, ela ficou tão. Ela disse, eu vou com a senhora. Do medo que ela estava, ela acabou me ajudando. Cheguei lá, sabe o que aconteceu, Gaia? A polícia, a primeira coisa que fizeram foi me levar para a delegacia do hospital de urgência, porque todo mundo que chega trazendo alguém assim é tido como atropelo, cometeu um delito e agora está querendo, né, dar assistência. Mas no final foi resolvido porque mostrou mesmo que ele estava. Mas, assim, de fato, eu rindo porque você falou que você perguntou, só que o que eu estava, ele estava tão em coma que não dava para eu perguntar. Eu tive que levar ele, realmente. Mas é o que eu vejo, que justamente pela dependência química, que a maioria não quer. Ali com os pais, os profissionais, às vezes o entorno, sabe, naquela luta, tentando tirar pessoas de uma dependência química. Mas se o indivíduo não quiser, nada acontece. Vai ser tudo temporário. Aí tudo volta a estaca zero, que é o que a gente não precisa estar dentro. Às vezes a gente está no caminho e às vezes se cansa, porque por isso, por aquilo, e esquece de fazer sua meditação, de tentar fazer sua contemplação, de tentar fazer uma reflexão, porque se deixa levar, consumir-se pela Matrix. E aí a gente acaba fazendo círculo e cometendo os mesmos deslizes sem sair. Acho que a gente tem que estar atento a cada um de nós, a cada ação, seja ela em que dimensão for. Eu acho que só tem esse caminho mesmo. E aí, se for deixasse para a Sueli, eu hoje pensei, filha está criada, meu Deus, se eu fosse hoje embora, eu dizia, estou pegada aqui mesmo. Aí a gente para, não, mas você tem que dar conta ainda da filha que vai parir, você tem que dar conta ainda do aluno que precisa ainda de você. Aí você se coloca como se fosse insubstituível. E não é. O mais importante é que você esteja pronto. No dia que tiver que partir, opa, cumpriu. E aí a gente vai em paz. E deixa seu exemplo, porque quando você caminha desse jeito, procura caminhar assim, meio buscando fazer a sua parte, é aquilo que é o beija-flor, né, que levou aquela gotinha de água para apagar o incêndio. É, somos isso aí, beija-flores. Pronto, querida, acho que eu falei até demais. Tem Laureni. Gratidão aí. Obrigada, Sueli. Laureni, por favor, aí a gente encerra com a Claudinha. Com você, Laureni. Gratidão, Gaian. Essa reflexão foi tão linda, tão poética, tão forte, não é? Tão inspiradora. E aí você falou uma frase assim, que eu achei espetacular, que a gente está sempre refletindo. O homem só é livre quando ele convive bem com a incerteza. E que incerteza, não é? Que incerteza. Esse caminhado despertar, você vai percebendo que você sabe que você tem que ir por o caminho, mas às vezes você não se sente capaz, mas você compreende que é por ali. Então, esse conviver bem com a incerteza, eu entendi isso e eu queria ver o que o Gaia acha. Que nós não somos perfeitos, nós estamos buscando e aprendendo, mas você sabe que ali é uma verdade, embora seja uma incerteza. Você sente pela via do coração que é por ali que você deve ir. Então, essa liberdade é conviver bem com a incerteza, não é? O que é que você acha, Gaia? Sim, Lauremi, minha querida. Sim. Na verdade, a incerteza
É uma constante em nós. Por quê? Nós não temos nem certeza de quem nós somos. Você tem certeza de quem você é? Você pode ter nada. Então, não se apegue à certeza. Entende? É nesse sentido. É o sentido de você perceber que o importante não é você ter certeza de alguma coisa, e sim ter um sentimento de verdade para com alguma coisa. Entende? Porque certeza você nunca vai ter. Então, é quando você segue o caminho do coração e vai. Ah, mas você tem certeza que isso vai dar certo? Eu não tenho certeza de nada. Eu só faço aquilo que eu sinto internamente que devo fazer. Eu não tenho certeza nenhuma. Eu não tenho nem certeza se Deus existe, se Deus, o que vem depois da vida. Ninguém tem certeza. Não existe certeza. A gente não tem hoje certeza se a matéria é realmente matéria. A própria ciência caiu no estado de indefinição. A própria ciência. Então, que certeza que nós temos? Por que se apegar à certeza? Então, quando você se liberta da certeza, você simplesmente fica extasiado na realidade. Você não precisa de certeza. Gratidão. Gratidão a todos. E com isso, com essas falas maravilhosas, encerramos com tu, Claudinha. Então, a admiração e o assombro. Aquele que já foi ou está no processo de despertar é um admirador da natureza. O assombro é o passo que se dá, é a ponte que nos liga na compreensão dos manifestos sagrados. A contemplação, como falou tão bem Sueli, é o deslumbre. Quando a gente fica deslumbrado, nós estamos assombrados, nós estamos despertos, admirados. E com isso nós vamos para a nossa sintonia navidiana. Deslumbrados, assombrados e maravilhados. Eu sou. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade, manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão infinita. E vamos arrumar mala para Iriri. Vamos enternecer. Laurenice, a malinha já está pronta, querida. Quarta-feira a gente fecha aqui. Viu, meu povinho lindo, maravilhoso? Vamos lá. Vamos com a coragem. Beijo grande, até quarta. Gratidão, boa noite a todos. Tchau, queridos.